Começa agora o primeiro programa da série especial Eleições 2020. Este programa tem como finalidade trazer informações à população de Cruz Alta sobre as propostas de cada candidato à prefeitura da nossa cidade. Este programa terá 2 blocos, cada um deles com 15 minutos, totalizando 30 minutos de entrevista. A ordem de exibição dos programas foi estabelecida previamente com os assessores dos candidatos. Lembrando a você que nos acompanha que este programa cumpre o distanciamento social e também todas as orientações dos órgãos de saúde. Você conhece agora o nosso primeiro entrevistado. Doutora Paula, candidata ao cargo de prefeita em Cruz Alta, pelo Movimento Democrático Brasileiro, na coligação Unidos por Cruz Alta. Idade, 34 anos. Participantes, MDB, PTB, Podemos, DEM, PSDB, PSL, PL, PDT, PV, PP e PSB. Vice, Luciano Ardengue, candidata a prefeita pela primeira vez. Em 2016 foi eleita vereadora. Doutora Paula, seja bem-vinda ao programa Eleições 2020. E eu começo esse nosso bate-papo lhe perguntando, lhe pedindo primeiro para falar um pouquinho da sua trajetória política e por que concorrer à Prefeitura de Cruz Alta. Para essa resposta, a senhora tem 3 minutos. Então, eu sou atualmente vereadora e decidi fazer da minha vida também uma contribuição para a sociedade, participando da vida pública, da política, porque eu acredito muito que é possível a gente fazer o bem através de uma boa política. E essa é a ferramenta que a gente tem para a transformação social, para as grandes mudanças que a sociedade precisa. Eu sou médica, eu sou infectologista, sou mestre em ciências da saúde, trabalho nos 2 hospitais, principalmente agora nesse ano em relação ao Covid, e sinto que a gente tem que dar uma contribuição a mais, sair da nossa zona do conforto para ajudar mais pessoas. Já faço muito isso através da medicina, mas eu tenho um compromisso social também muito importante e acredito que colocando o meu nome à disposição nesse pleito, a candidatura de prefeita, junto com o Luciano, que também é o meu parceiro desse grande desafio, é uma maneira de a gente mostrar para a sociedade que mais pessoas do bem devem se envolver, sair da sua zona de conforto e estar participando e fazendo essas mudanças que tanto precisa. Em 2018 eu fui presidente da Câmara, então eu pude demonstrar esse meu compromisso com uma gestão eficiente, com responsabilidade financeira, quando fui presidente da Câmara, fazendo redução do 10º, que é daquele repasse que o município, a prefeitura passa para a Câmara, devolvendo recursos para os cofres públicos e ainda terminando a gestão sem nenhum apontamento, sem nenhuma falha pelo Tribunal de Contas, o que é raro hoje em dia de acontecer. Então, eu acredito que é um grande exemplo da importância desse compromisso, de uma gestão eficiente e de uma gestão transparente, porque também como gestora da Câmara, em 2018 eu tive 100% dos requisitos do Tribunal de Contas na questão de transparência. Então acho que é preciso que mais pessoas saiam dos seus ambientes de trabalho e se doem também para a construção de um município melhor. Então foi muito disso que despertou em mim, de sair da minha zona de conforto e estar participando, botando o meu nome à disposição para representar tantas mulheres e tantos homens que eu tenho certeza que querem uma mudança, que querem poder participar, querem ter voz e querem bons exemplos na política. Tá bom. A partir de agora, candidata, nós temos 15 minutos nesse primeiro bloco para falar sobre educação, saúde e segurança. A partir de agora começa a valer o cronômetro. Doutora Paula, eu começo lhe perguntando quais são os seus projetos para a área da saúde aqui na nossa Cruz Alta. Saúde eu faço todos os dias, Então eu tenho um grande compromisso de deixar a saúde da nossa cidade mais ágil, mais transparente e mais eficiente.
Para isso, nós acreditamos que a gente precisa modernizar e melhorar a gestão dentro dos postos de saúde, dentro das estratégias de saúde. De que maneira? Mudando a forma com que é feito o agendamento hoje. Existe uma heterogeneidade entre a forma com que cada posto de saúde oferece as suas chamadas fichas. Nós acreditamos que hoje, com a tecnologia, com o uso de telefone celular, aplicativos, a gente possa fazer agendamento através dos smartphones e também através de ligação telefônica direto para os postos. Isso vai facilitar com que as pessoas não percam tempo em filas, não fiquem mais doentes aguardando um atendimento. A gente precisa resolver o problema das filas de espera para exames, consultas e cirurgias. Nós acreditamos que em 3 meses a gente consiga colocar em dia todas aquelas consultas que estão aguardando anos e anos. E a gente sabe que na saúde não dá para perder tempo, porque são vidas. Então a importância de ser resolutivo. Se o médico do posto avaliou, pediu um exame, esse exame deve ser feito, porque senão a pessoa fica muito tempo retornando a novas consultas, tomando medicamentos que às vezes são apenas paliativos sem ter o seu problema resolvido. Então, ser resolutivo é muito importante e é uma prioridade para nós. Além disso, a gente ter transparência nessas esperas. Hoje, nós temos pessoas que fazem exames que foram solicitados ontem. E nós temos pessoas que estão há 3, 4 anos esperando para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Então, a transparência, o direito do cidadão saber em que local de uma fila que ele está esperando é importante, até para a gente estar podendo criar maneiras específicas de direcionar quem é que precisa de uma certa prioridade ou não. Além disso, o aporte a sistemas avançados, como por exemplo o SAMU. Nós precisamos de um SAMU avançado em Cruz Alta. A gente precisa fazer com que a UPA também consiga prestar o seu atendimento de excelência e aportar recursos dentro do Hospital São Vicente de Paulo para que ele, que é hoje a nossa segurança, para que a gente consiga resolver aqueles problemas que são terciários, né, de dentro de UTI, de suportes como neurologia, traumatologia. Nós temos que fazer investimento de recursos específicos para a gente manter com que o hospital tenha uma saúde financeira e consiga, né, ofertar para a população. A gente acredita que se nós tivermos a nossa população saudável, ela vai estar muito apta a continuar trabalhando e está chegando naquelas oportunidades que a gente acredita que é o poder público que tem que estar ofertando para a população. Tá certo. Este ano em especial, doutora Paula, a educação passa por um momento bem difícil e delicado, né? A pandemia trouxe à tona as fragilidades dessa área, como a falta de acesso à internet, o uso das tecnologias. Para que a educação do nosso município melhore, quais são as suas propostas? Eu acho que tudo começa pela uma valorização dos nossos professores, que nesse ano tiveram um grande desafio, então a gente precisa valorizar os professores. Primeiro, com uma remuneração justa. Hoje nós temos um problema muito grande, que é o não pagamento do piso em Cruz Alta, e os professores têm que entrar na justiça para ter garantido seus direitos. Nós defendemos um plano de carreira para a educação, dialogando com os professores essa maneira para remunerá-los. Além disso, investimento em tecnologia nas escolas. De que maneira? Climatizadores, internet de alta velocidade, tablets, para que a gente consiga fazer um acesso mais rápido e efetivo da educação dos nossos alunos, que hoje já estão acostumados desde muito pequenos a fazer o manuseio dessas tecnologias, né? Nós temos atividades, inclusive, que podem ser feitas através de jogos de internet, né? Através de pesquisas. Então, essas ferramentas têm que estar lá diretamente para o nosso aluno. Só que, claro, a gente precisa também ajudar o professor, né, a reaprender o uso dessas ferramentas para que se possibilite um melhor índice que nós precisamos melhorar da educação em Cruz Alta. Além disso, a infraestrutura das nossas escolas são muito precárias.
Nós temos escolas hoje que não tem quadra para esportes, nós temos escolas que não têm climatizadores, que não têm TV, que não têm computadores. Existe também na educação uma heterogeneidade muito grande nos diferentes bairros. Nós acreditamos que o ensino ele tem que ser de qualidade e o aprendizado ele tem que ser justo, independente de onde for o bairro. Todas as crianças têm que ter a oportunidade de aprender de maneira igualitária. Além disso, oportunizar kits de material escolar para as crianças da rede básica, uniformes, né? Porque a gente sabe a dificuldade que muitas famílias têm em manter isso também. E isso reflete em disciplina, em rotinas de dentro da sala de aula, que vai oportunizar para o aluno uma melhor aprendizagem. Além disso, as vagas nas escolas. Nós temos as escolas de educação infantil, que a gente já teve uma melhora, mas a gente acredita que a gente tem que ampliar ainda mais, né, as vagas. Nós temos muitas mães e pais que trabalham hoje e não têm acesso a deixar a criança na educação infantil. E a gente sabe o quanto é importante essa primeira fase do ensino para as nossas crianças, e é isso que vai garantir com que a criança entre, crie vínculos numa escola e ali perpetue e saiam qualificadas para estar ocupando as vagas de trabalho. Na educação, é muito importante a gente pensar também no jovem, né, no adolescente, para que ele tenha a oportunidade de já ao terminar o segundo grau, né, o ensino médio, já tenha a oportunidade de sair capacitado para vagas de trabalho e tenha oportunidades de ter o primeiro emprego, que é tão difícil porque a gente sabe que falta experiência. Então, nós defendemos que o município ele tem que aplicar na rede básica, que é da sua obrigação, ensino fundamental, ensino infantil, mas o município tem que ter cursos técnicos ou parcerias público-privadas com instituições de referência para que eles possam ter a oportunidade de estar fazendo cursos técnicos em áreas específicas para que a gente possa ter jovens com mais experiência para assumir vagas de emprego, que é hoje uma grande demanda que a gente tem em Cruz Alta. Para nós, a educação é prioridade e a gente tem certeza que é a grande ferramenta que a gente tem para estar construindo um futuro diferente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Só que nós precisamos valorizar, né, as crianças, mas nós precisamos valorizar o professor para que ele tenha todos os instrumentos necessários para estar ofertando para as crianças esse aprendizado. E é importante lembrar também da inclusão das crianças especiais. Nós precisamos de equipes multidisciplinares dentro das escolas, com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogas, para que possam estar auxiliando os professores e essas crianças também que precisam de um atendimento diferenciado. Nós temos que ter um olhar amplo e um olhar inclusivo na nossa educação. A gente vai agora para o último tema desse primeiro bloco, que é a segurança. Como que a senhora pretende trabalhar a segurança aqui no nosso município, se eleita for? A gente precisa começar com a segurança dentro das escolas, dentro das estratégias de saúde da família. De que maneira? Precisamos de vídeo monitoramento do nosso patrimônio. Vídeo monitoramento, né, com câmeras de segurança lá nas escolas, né, para estar cuidando do nosso patrimônio. Precisamos de câmeras de vídeo monitoramento no centro da cidade, que vai auxiliar muito com que haja um sistema interligado de inteligência, de informação entre Polícia Civil, entre Brigada Militar e a Guarda Municipal, que a gente defende muito, que a gente precisa sim ter uma guarda municipal, num primeiro momento não armada, mas já pensando sim numa guarda municipal armada, com todos os cursos exigidos, para que a gente possa estar aumentando a segurança, tanto dentro dos departamentos públicos, como também das vias públicas. Cercamento eletrônico, né, para ter esse vídeo monitoramento, inclusive do interior. A gente precisa de segurança no campo também, porque hoje a gente tem vivido lá no interior, né, grandes dificuldades com assaltos, né, com até botando em risco a vida da população que mora lá.
Então a gente acredita que é com inteligência, a exemplo de cidades importantes que fizeram cercamento eletrônico, ampliaram em todos os bairros vídeo monitoramento de praças, de ruas, de entradas e saídas de bairro, no nosso centro, é que a gente vai garantir uma maior segurança e também uma menor depredação do patrimônio público, porque tendo esse sistema interligado, com certeza a gente vai garantir para a população segurança, uma cidade mais bonita, né, com uma melhora e um resgate da autoestima da nossa população que tanto precisa se sentir segura, ter acesso à educação, ter acesso à saúde de maneira efetiva, com qualidade. Então acredito muito que o poder público municipal ele tem que estar junto com esses outros órgãos de segurança, para juntos a gente conseguir até trazer novos investimentos, né? Porque passa por uma cidade segura. Iluminação pública, que a gente está tendo essa melhoria muito porque nós ajudamos a construir de maneira muito democrática o acesso à iluminação pública para que deixe também a cidade mais clara e para que isso faça diminuir os índices de segurança. E nós precisamos ter um olhar muito diferenciado para aqueles bairros mais vulneráveis. A gente tem que fazer um trabalho preventivo no sentido de segurança pública, né? Ofertando melhores condições para aquelas famílias não ficarem à mercê de tanta vulnerabilidade. Aí a importância de um trabalho de base preventivo, orientativo, tanto do município como desses órgãos de segurança que são tão importantes. Na parte da segurança pública, a importância também de nós valorizar os nossos bombeiros, que fazem um trabalho extremamente competente, de referência para a região e para o nosso estado. E o nosso exército, né, que a gente tem aqui em Cruz Alta muito forte e a gente pode estar fazendo parcerias, né, entre essas instituições ou municípios, principalmente na questão preventiva, junto ao jovem, né, junto às nossas crianças e nesses bairros mais carentes. Tem 2 minutos, gostaria de utilizá-lo? Eu gostaria de utilizar para fazer até um resgate, que a gente falou nesse primeiro bloco de saúde, de educação e de segurança, que eu digo que são as bases da nossa sociedade. Se nós queremos ter uma sociedade evoluída, se nós queremos trazer de volta o desenvolvimento do nosso município, esses pilares são importantes. Para nós termos os nossos empresários investindo em nossa cidade, nós precisamos de uma cidade segura, aonde ele se sinta seguro para manter o seu comércio em horários estendidos, à noite principalmente, aonde a gente sabe que tem mais trânsito e que tem mais circulação de pessoas. Para a gente ter uma cidade segura, a gente precisa as pessoas saudáveis, porque nesse momento elas vão estar trabalhando. E no momento que a gente tem alguém empregado, alguém assalariado, a gente evita de ter alguém roubando, a gente evita que tenha alguém ligado ao crime, ao tráfico. Então isso é muito importante. Investir lá nas crianças com educação, através de práticas de esporte, que também incluem com que essa criança, nos seus horários inversos, elas estejam em projetos sociais que podem estar ligados a departamentos de segurança. Então acho que é muito importante nós entendermos que esses pilares são os grandes responsáveis pela mudança que a gente quer na nossa cidade. E é através de qualificação técnica, de pessoas certas nos lugares certos, né, que a gente vai conseguir sim ofertar para a população uma saúde de qualidade, eficiente, resolutiva, transparente, uma educação que possibilite a qualificação para um futuro diferente das nossas crianças e que vão garantir que elas tenham sim uma vida mais digna e mais segura. Tá certo, a gente encerra esse primeiro bloco agora, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos em instantes. A
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Estamos de volta com o programa Eleições 2020, recebendo hoje a candidata à Prefeitura de Cruz Alta, a doutora Paula. Este segundo bloco do programa terá 15 minutos de duração e nele nós vamos falar sobre mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e social. A partir de agora começa a valer o tempo da doutora Paula. Doutora Paula, me diga quais são seus projetos para mobilidade urbana. Nós precisamos urgentemente um estudo técnico sobre a questão da trafegabilidade das nossas vias. Além de termos um grande problema na conservação das nossas vias, de calçamentos já muito antigos, da questão asfáltica muito deficitária, né? Somos inclusive conhecidos como a cidade capital dos buracos, o que gera para a população um atraso, às vezes, no seu direito de ir e vir. Então a gente acredita que começa a questão da mobilidade urbana por essas vias de acesso. Nós precisamos urgentemente fazer toda a pavimentação asfáltica ou o que a gente propõe, que seria o uso de blocos de intertravado, que é um tipo mais sustentável, que tem sido feito em várias cidades, em vários países, inclusive de maneira mais duradoura, né, e com menos investimento de recursos, que pode ser uma grande opção para a gente estar refazendo as importantes vias do nosso município. Nós temos uma dificuldade da questão do transporte coletivo, né, que passa por essa questão de mobilidade, que é justamente um serviço que tem hoje uma qualidade inferior e a culpa é das nossas vias. Então, nós iniciaremos fazendo as vias por onde passam o transporte coletivo, deixando elas com acesso melhor, muito mais bem conservadas, para que a população não tenha prejuízo nessa questão do transporte coletivo. Além disso, a gente precisa ver as questões dos abrigos para o transporte, para quem faz uso desse tipo de serviço no nosso município, que hoje a gente não tem. Nós temos lá nos bairros muitos trabalhadores que, ao ir, né, para o seu serviço, em dias de chuva, não tem nem onde esperar, né, o ônibus. Então, nós acreditamos que com parcerias público-privadas, até usando esses abrigos para marketing, para propaganda, possa ser uma maneira de a gente estar ofertando para as pessoas lá nos bairros melhores condições de abrigo para poder esperar o transporte coletivo. Nós temos muitas ruas na nossa cidade que precisam ser rediscutidos as vias de mão dupla ou de sentido único. Inclusive, uma questão de mobilidade mais moderna, né? Com aquelas questões de sinaleiras que é a onda verde, que a gente diz, para fazer com que o trânsito flua. Estacionamento. Nós temos uma grande dificuldade hoje no estacionamento rotativo no centro da nossa cidade. A importância de manter a demarcação desses estacionamentos, a importância da acessibilidade nas nossas calçadas, que hoje a gente não tem, né? E nós temos os cadeirantes, os portadores de deficiências visuais, que têm sim muita dificuldade de se locomover pela nossa cidade. A gente precisa estar achando alternativas para que a população faça a conservação das calçadas também e que o poder público dê o exemplo de ter o nome das ruas
né, nas esquinas, de placas com as orientações, com as faixas de segurança pintadas. Inclusive, nós precisamos de lombadas eletrônicas ou também de passarelas para facilitar com que a população transite de maneira segura pelas nossas vias. Além disso, lembrar das estradas do interior, que é por onde passa a nossa grande produção, né? E onde a gente tem muitas pessoas que moram ainda lá no campo, crianças que precisam vir para a escola para estudar, e os nossos acessos estão muito ruins. As estradas do interior, por onde passam os nossos grãos, onde passa o nosso leite que chega na CCGL, elas estão em precárias condições de manutenção. E nós temos hoje o Fundo de Estradas, e nós temos na pessoa do meu vice, o Luciano, que é um homem do campo, que mora no interior do nosso município. Nós temos essa responsabilidade de pôr em dia essas estradas do interior para a gente facilitar, inclusive, a produção da nossa riqueza. Mobilidade urbana, nós defendemos como uma maneira da gente resgatar o embelezamento da nossa cidade também. A gente precisa fazer a conservação dos nossos cordões bem pintados, né, das nossas praças bem limpas, porque é por aí que passa também muita gente. E é o cartão de visitas da nossa cidade. Sempre digo, quando a gente vai dar um presente para alguém, a embalagem conta, né? As pessoas se impressionam com a embalagem. A embalagem da nossa cidade é o embelezamento dela, que passa pela conservação das ruas, pelas pinturas, pela segurança, pela acessibilidade. Isso é um ponto muito importante do nosso governo, porque essa é uma maneira a gente também está atraindo recursos, né, e empresas para virem para cá. Agora nós vamos falar sobre uma coisa extremamente importante, que é o desenvolvimento econômico. Se eleita for, como que pretende trabalhar? Nós primeiro pensamos que o poder público ele tem que dar o exemplo, né? Hoje, a maior empregadora do município é a prefeitura e nós somos contra isso. Nós acreditamos que a prefeitura precisa economizar, fazendo uma boa gestão dos seus recursos, através da diminuição de secretarias, diminuição de CCs, fazendo essa diminuição hoje, que 54% da folha de pagamento dos recursos do município são gastos em folha de pagamento. Não pode ser assim. Nenhuma empresa privada dá certo se ela gastar tanto assim com folha de pagamento. Então nós acreditamos que revisando contratos de aluguéis, de CCs e diminuindo secretarias, sobrarão investimentos para a gente estar inclusive investindo naqueles empresários do nosso município. O poder público ele tem que se modernizar, a prefeitura tem que se desburocratizar, para facilitar com que novos empresários de Cruz Alta mesmo queiram investir aqui. A prefeitura desburocratizando, facilitando a liberação de alvarás, né, deixando as pessoas abrirem primeiro os seus empregos, para depois ir fazer a fiscalização, aumentando esses prazos de entrega da parte burocrática, a gente acredita que é uma maneira de ter mais gente gerando emprego. A prefeitura tem que, inclusive, fazer a capacitação com os sistemas S e até com a nossa universidade, através de maneira que tu capacite o empresário local para que ele tenha aquela formação empresarial, para saber onde investir, como gerir a sua empresa, focando muito na criação de emprego. Se os nossos pequenos empresários se tornarem médios e se tornarem grandes, a nossa cidade vai ser grande. E eu tenho certeza que quando nós tivermos os nossos empresários satisfeitos, eles mesmos vão estar atraindo novos investidores, novos empresários para Cruz Alta. Cruz Alta precisa gerar economia. Nós precisamos fazer essa grande roda, né, que é os nossos serviços e o nosso comércio serem fortes. Nós somos uma cidade onde 85% dos estabelecimentos são relacionados ao comércio e são relacionados a serviços. Nós precisamos fortalecê-los, mas também precisamos ter uma nova vocação industrial, porque a indústria hoje é aquela que acaba gerando mais empregos. E nós já começamos a fazer a nossa parte. Nós já estamos visitando empresas de outras cidades, mostrando que nós temos sim um olhar diferenciado para o crescimento, para a liberdade econômica.
atraindo investimentos. Muitas empresas passaram por Cruz Alta e foram em Ibirubá, foram em Juí, foram a Panambi. Nós temos que ir lá, convidá-las a vir se instalar em Cruz Alta. Nós somos um polo logístico, nós temos aqui a ferrovia, nós temos um entrocamento rodoferroviário muito importante. E nós precisamos valorizar também a questão do agronegócio. Nós temos muitas empresas de Cruz Alta com tecnologia voltada para o agronegócio, para a irrigação, inclusive levando até para fora do país produtos que são feitos em Cruz Alta. Eu acredito que uma vocação industrial, aonde o município qualifique a mão de obra, que nós iremos trazer essas empresas para Cruz Alta, como já fomos visitar em Ibirubá, por exemplo, a Indutar, uma importante empresa hoje que tem mais de 100 pessoas de Cruz Alta que saem todos os dias para ir trabalhar lá. Está na hora de a gente trazer essa empresa para se instalar aqui. O município ele pode dar sim incentivo fiscal, tributário, ele pode dar terreno e ele pode capacitar a mão de obra para isso. Precisamos gerar emprego, nós precisamos de pessoas assalariadas. Tenho certeza que no momento em que o poder público fizer o seu dever de casa, mostrando que ele tem uma gestão competente, fizer desburocratização, ele vai sim estar dando o exemplo e os investidores de Cruz Alta vão acreditar sim que aqui essa terra pode gerar oportunidades e nós vamos levar para os outros municípios e para as outras empresas da região e até de outros estados. Elas vão ver que Cruz Alta sim está fazendo essa parte, que pode vir aqui investir e gerar oportunidades. Vamos agora ao último tema desse segundo bloco, que é desenvolvimento social, que também requer uma atenção especial, né, por parte da administração municipal. Como que a senhora pretende trabalhar, se eleita for? Nós temos hoje uma grande parcela da nossa população, cerca de 30% das pessoas que vivem com meio salário mínimo. É uma realidade muito triste e a partir daí vem outras vulnerabilidades. Nós acreditamos muito que o poder público tem que auxiliar essa população com mais dificuldade através de alimentos, através de acompanhamento lá nos CRAS, que é tão importante, né? Mas principalmente, a gente tem que ensinar a pescar, né? A gente tem que dar o peixe, mas ao mesmo tempo a gente tem que ensinar eles a construir, né, o canis para estar pescando as oportunidades. Então, nós estaremos juntos auxiliando essas famílias que fazem parte do CAD Único, que recebem Bolsa Família, auxiliando a essas mães, a esses pais, para que eles possam se qualificar, receber sim cursos profissionalizantes, inclusive já direcionado para o emprego. A gente acredita que essas famílias têm que ter oportunidades e que têm que ter um olhar do poder público diferente. Nós precisamos que eles tenham a sua independência financeira. O poder público pode entrar com o alimento, com o auxílio na moradia, que é um grande problema que a gente tem aqui em Cruz Alta, mas ele deve também ofertar para essas pessoas com menores condições de oportunidade que eles se qualifiquem, que eles possam gerar a sua própria renda. E dentro dessa grande bandeira, né, que é o desenvolvimento social, a gente tem que lembrar que muitas pessoas em Cruz Alta ainda não têm onde morar, não são donas dos seus imóveis. Nós temos uma questão muito importante que é fazer o cadastramento da nossa população, inclusive com estratégias como o REURB, né? Dar o direito de posse para essas famílias. Nós temos famílias que não têm banheiro. Nós temos família que ainda a casa é de chão batido. Então nós temos que ter políticas públicas para que chegue lá para essas famílias também uma condição de moradia, para que elas possam fazer o seu alimento, para que elas possam ter uma horta na porta da sua casa que vai ajudar na nutrição dos seus filhos, para que aquele pai saiba que ele vai ter um curso técnico de eletricidade, né, de eletromecânica, que vai estar ali ao terminar o seu curso já direcionado para o emprego, para aquelas mães que participam da cozinha solidária,
os clubes de mães, o fortalecimento dos clubes de mães que podem estar ajudando através de artesanato para que seja uma fonte de renda para a população. Eu me preocupo muito com essa geração de oportunidades para as famílias mais vulneráveis. O poder público, ele tem que estar para as pessoas que mais precisam, que elas estão lá nos bairros, que são as famílias que têm mais dificuldades. É lá que o poder público tem que estar, principalmente assessorando, mas dando também ferramentas para que as pessoas possam mudar de vida, para que elas possam ter mais oportunidades. E é através do emprego que isso vai acontecer. Por isso a importância da prefeitura fazer uma boa gestão dos seus recursos para que sobre investimentos, para que sobre dinheiro para estar investindo lá, naquela família que precisa, né? E é um caráter educativo, um caráter orientativo, né? E que dê segurança para aquelas famílias, para que elas possam melhorar. Então, acredito muito que o poder público, ele tem que ser um facilitador para que essas famílias possam ter um futuro diferente. Tu deve dar essa segurança, os alimentos, mas você também tem que ofertar uma oportunidade para que eles cresçam. Ainda temos um tempo, doutora Paula, gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu quero dizer que o poder público tem que fazer a sua parte. Para a gente ter uma cidade de oportunidades, com melhor saúde, educação, segurança, assistência, nós temos que gerar empregos. E nós temos um compromisso com isso, e nós sabemos que o poder público tem que fazer a sua parte e tem que estar próximo lá dos bairros, daquelas pessoas que mais precisam. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa. Obrigada por compartilhar conosco e com nossos telespectadores o seu plano de governo, né? Uma boa campanha para você, tá certo? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O programa especial Eleições 2020 chegou ao fim. Hoje nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.